nos preocupando muito. Mas o ministro Armando Monteiro, como sempre, fez uma exposição didática e profundo conhecedor do comércio exterior. A questão do programa lançado ontem, lamentei não ter podido estar presente, caro ministro, na cerimônia de lançamento. Eu diria que chegou tarde o programa, mas, como diz o velho Deng Xiaoping, não importa que o gato seja preto ou pardo, desde que ele casse o rato. Quer dizer, não importa se chegou cedo ou tarde, a questão é que o senhor fez um programa. O que eu questiono é o seguinte: as políticas de governo, nessa área específica, me parece, dá com uma mão, criando uma linha de crédito com equalização das taxas de juros para exportar, e tira com a outra, quando acaba com reintegra, quando, por exemplo, onera as empresas altamente empregadoras de mão de obra, como é calçadista, que é um setor exportador. Então, é uma, digamos, contradição no meu modesto modo de entender nessa questão. E Vossa Excelência conhece bem. E eu queria, além de fazer essa observação, fazer uma solicitação a Vossa Excelência, já que falamos em comércio exterior, e o senador, Vossa Excelência mesmo também abordou na sua exposição a questão do câmbio. Quer dizer, o câmbio favorável hoje resolve não só os problemas da dificuldade interna, o estímulo, mas também do carnaval, da entrada em avalanche de produtos de tudo que é preço e tamanho, com um dólar favorecido para a importação. Quando o dólar é valorizado, beneficia a exportação. Então, nós fomos, o mercado brasileiro foi, digamos, invadido, né? Invadido no sentido figurado, por produtos. Quando o dólar se desvaloriza, a importação fica barata. É isso que eu estou falando. É porque Vossa Excelência falou valorização. Não, a valorização do dólar favorece a exportação. A exportação. E a desvalorização, como estava até há pouco, favoreceu a importação. Então, hoje, é melhor produzir aqui dentro, inclusive produtos de consumo da cesta básica, como arroz, por exemplo, do que importar o arroz, porque ele sai mais caro. Então, antes era mais fácil e o governo até prejudicava na hora da safra, porque comprava na hora da comercialização. Então, é só um detalhe. Mas eu queria fazer um pedido para o caro ministro Armando Monteiro, não é da sua área, da Receita Federal, é do Ministério da Fazenda, seu colega e amigo Joaquim Levy. O governo está por regulamentar, e aí entra numa outra área, que é a área fiscal, mas está por regulamentar zonas de free shops na fronteira. É um projeto do Marco Maia que nós trabalhamos muito e o governo está já praticamente pronto essa regulamentação dos free shops. Eu falo isso porque eu sou do Rio Grande do Sul e o Uruguai adotou essa política como forma de desenvolver uma região debilitada que é a fronteira. Então, tem Livramento, Jaguarão, Aceguá, Quaraí, Chuí e Barra do Quaraí, que tem free shops do lado do Uruguai. O comércio do outro lado, que pediu que a gente trabalhasse na também permissão que do lado brasileiro tivesse free shop, foi atendida na demanda. O Congresso fez isso, aprovamos aqui, fui relatora de uma iniciativa do Marco Maia. E agora está dependendo da regulamentação. E a cota para compra nesses free shops, como digamos, é um trânsito de automóvel, não é avião, não é navio, é de $300, a cota do uso dos dólares. E o governo está anunciando para 1º de julho reduzir para $150. Ora, não vindo isso acompanhado da questão relacionada à regulamentação, fica muito complicado, porque o comércio local lá também precisa disto como forma de sobreviver, porque é o serviço, o senhor defendeu tanto o serviço, aí é o serviço no outro conceito, hotelaria, do turismo, o restaurante, a venda, farmácias do lado brasileiro que é beneficiado, supermercados. Então, eu faço um pedido em nome desses municípios da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, para que o governo tenha a sensibilidade de vir junto. Bom, quer reduzir, mas que venha junto à regulamentação para isso. Independente disso, deveria ter um prazo até para que não haja essa resolução. Então, esse é um pedido. O senhor tem toda a razão.
Quando estivemos nos Estados Unidos, o ministro Armando Monteiro, foi dito lá que no aeroporto Reagan, em Washington, 70% dos voos que chegam são aviões da Embraer. Foi uma forma de os americanos argumentarem que os produtos brasileiros estão lá de alto valor agregado. Como disse Vossa Excelência, foi uma hábil engenharia de inteligência de produção desses aviões. O Vietnã, que eu tive o privilégio de conhecer em abril, o Vietnã quer comprar aviões da Embraer. Mas em alguns países de economia centralizada, como é o Vietnã, a China e outros, eles têm uma forma, digamos, política de presidentes se encontrarem, darem um aspecto, digamos, político maior nessas relações. Então, eles esperavam, tinham a expectativa de que a presidente da República visitasse o Vietnã para, a partir daí, então, ter esse processo. Aí depende muito dessa coisa da relação, da diplomacia, de negócios, da diplomacia, que, vamos até ser justos, Lula fez isso muito quando esteve na presidência. O México quer importar arroz, mas nós temos problemas dos detalhes dos acordos, que são a velha burocracia. E o senador Anastasia falou uma questão que, a mim, como gaúcha, senadora do Rio Grande, é a questão do Mercosul. Nós estamos amarrados a um bloco que mais tem atrapalhado do que ajudado o Brasil. Porque nos sentimos limitados. Queremos fazer um acordo. União Europeia, Mercosul, faz 10 anos, 15 anos que isso não sai do papel. E também o Brasil devia ter um pouco mais de protagonismo, porque o Uruguai, por exemplo, que está no Mercosul, mas o Uruguai faz acordos, fez acordo bilateral com os Estados Unidos, fez acordo bilateral com outros países. Eu acho que nós estamos muito amarrados nisso e queria saber do senhor dessa questão relacionada à possibilidade de abrirmos um pouco mais. E, no mais, cumprimentar a Vossa Excelência e estamos aqui à sua disposição para ajudá-lo. Bom, a nossa senadora Ana Amélia aponta uma contradição aparente entre o fato de que a gente lança o plano de exportação e o governo promove reonerações ou ainda diminui o subsídio de alguns mecanismos. Bom, eu queria dizer à senadora que, no que diz respeito à questão da folha, passa a haver agora, com essa reoneração, um incentivo adicional à exportação. É que a receita de exportação não é onerada pela contribuição. Ou seja, quando o governo eleva os percentuais, no faturamento para reonerar, a receita de exportação é desonerada. Então, eu diria o seguinte: passamos a ter agora um incentivo adicional à exportação, que eu não gostaria que fosse dado dessa forma, tá certo? Eu não gostaria que fosse dessa forma, mas o fato é que a empresa que exporta mais, ela tem desse lado um ganho em relação a quem vende apenas no mercado interno. Com relação ao Reintegra, haviam setores que defendiam a ideia de que o Reintegra tinha que se acabar, porque o câmbio estava ajudando, etc., então nós poderíamos prescindir. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a nossa luta foi para manter o mecanismo. E aí qual foi a posição que conseguimos que, ao final, triunfasse? É a de que esse mecanismo foi preservado. Nós vamos dar uma contribuição ao ajuste fiscal, porque em 2015 e 2016 ele é de 1%, mas ontem, na solenidade de lançamento do plano, nós afirmamos o compromisso com a recomposição do Reintegra, ou seja, ele passa para 2% em 2017 e alcança finalmente o patamar anterior em 2018, volta a ser 3%. Por quê? Porque o Reintegra não é um bônus pura e simplesmente ao exportador. O Reintegra é uma compensação parcial dos resíduos tributários que ainda ficam na cadeia exportadora, dadas as características do sistema tributário brasileiro, que tem cumulatividade, que tem impostos que você não desonera ao longo da cadeia e que se traduzem numa fotografia muito preocupante, que é a do brutal acúmulo de créditos que o setor exportador tem. Um estoque de créditos que representam custo para as empresas. Crédito não realizado é custo.
crédito tributário, estou falando crédito tributário, nas áreas, sobretudo, de PIS, COFINS e ICMS. Uma montanha de créditos. E aí, eu queria dizer que eu transmiti ontem na mensagem no lançamento, duas mensagens. A primeira é que a tal reforma do PIS/COFINS, que está aí em curso e que o governo está comprometido no início de 2016, iniciar efetivamente a mudança no PIS/COFINS, ela vai ensejar um benefício nessa questão do acúmulo de crédito, porque ao ampliar as hipóteses de crédito, quer dizer, o crédito financeiro no conceito novo, nós vamos tornar muito mais automático esse processo de creditamento para o exportador. Então, temos agora o desafio do lado do ICMS. E aí, evidentemente, essa não é uma questão que o governo federal possa resolver, mas eu acho que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, e o senador Aloysio lembra do debate que se travava aqui, o senador Cristóvão também, nós fizemos um primeiro movimento importante, que foi aquele da convergência das alíquotas interestaduais na importação. E temos um alíquota uniforme hoje de 4%. E temos o desafio agora de construir a convergência das alíquotas interestaduais nas operações internas. Evidentemente, não é algo fácil, não é algo trivial. Os estados têm legitimamente, como fizeram, eles se utilizaram em grande medida desse espaço que a diferença das alíquotas oferece para fazer suas políticas de incentivo e de atração de investimentos, mas me parece que o processo está se esgotando claramente, está esgotado claramente, porque agora todos os estados passaram a conceder. Então, é algo em que todos perdem. Então, nós temos o desafio de construir aí também um ambiente no ICMS mais amigável ao setor exportador, porque há uma contradição. O Estado que cedia o empreendimento exportador, ele perde com a exportação. Por quê? Porque ele é obrigado, o governador Anastasio, o governador Tasso, ele é obrigado a reconhecer créditos de operações que foram realizadas no outro Estado. Então, quer dizer, veja a contradição. A exportação é uma prioridade nacional, mas o sistema tributário tem um viés anti-exportador. Federativo, né? Federativo. Então, nós precisamos também cuidar nessa coisa do ambiente do ICMS, porque há esse problema. Vossa Excelência falou da questão do câmbio, e eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Uma das razões que contribuíram muito fortemente para essa perda de posição relativa da indústria foram os longos anos de apreciação cambial. E os especialistas todos apontam isso de maneira muito clara. Quer dizer, há uma expressão até, eu não sei se era do Godin, que dizia que o juro aleja e o câmbio mata. Quer dizer, o câmbio é um preço macroeconômico importantíssimo, quer dizer, e ele esteve fora do lugar há muito tempo. E aí a indústria padeceu muito, especialmente a indústria, porque nesse mesmo período as commodities se valorizaram em dólar, mas a indústria teve um prejuízo com o processo de valorização cambial muito grande. Vossa Excelência também fala da questão da Zona Franca. Eu fui até relator de um projeto aqui para aumentar a cota, essa cota para, acho que, salvo engano, era para $1.200 essa cota. Mas eu já tenho conhecimento desse assunto, inclusive porque lá em Foz do Iguaçu está havendo também um problema muito sério com essa questão. Então, eu vou levar esse assunto à Receita, entendendo que tem uma repercussão social e que afeta a economia dessas regiões de fronteira, além de ter o problema de estimular, não é, por assim dizer, práticas que, de resto, se colocam à margem do controle, não é,
como acontece nas regiões de fronteira. Como Então, o senhor falou pela ordem, presidente, como o senhor falou ministro na Foz do Iguaçu, certamente a senadora Gleisi Hoffmann ficará também atendida. também atendida. Muito bem.